o resultado isso para o setor produtivo não é muito bom não, o pessoal está reclamando com razão, né, Zaidan? Com toda razão, toda razão. Confederação Nacional da Indústria, o setor agropecuário, comércio, os consumidores, o risco de desemprego. A economia brasileira tem resistido em níveis até surpreendentes de resistência, né, aos efeitos dos juros em 15% e a maior taxa em 20 anos, e mais do que isso, a segunda maior taxa real do mundo, só inferior à da Turquia. Então é claro que isso inibe investimento produtivo, isso incentiva quem tem capital a simplesmente ir para o rentismo, né? Comprar títulos indexados à Selic, vai ter um rendimento sem nenhuma preocupação, pode ficar na praia, e com isso você não tem investimento produtivo, não tem crescimento da oferta, até para equilibrar a oferta e demanda, e assim, de maneira saudável, combater a inflação. E as consequências de uma Selic alta, né? Ela aumenta o custo do serviço da dívida, dos juros, ela produz mais demanda por recursos públicos. Quando ela provoca desemprego, isso acaba, obviamente, levando a mais demanda por seguro-desemprego, por programas assistenciais. E ao reduzir a atividade econômica, ela afeta a arrecadação do Estado. E aí não só a União, Estados, municípios. Então é um cenário muito ruim, né? Muito ruim, e a mais positiva expectativa que existe é que cheguemos ao final de 26 com uma taxa de 13%, a taxa nominal. Nossa. Que continuará estratosférica, né, Pão Velho? Pois é, considerando os juros reais, né, Zaidan, que é descontada a inflação do período. E se a gente caminhar para uma perspectiva de inflação ali no centro da meta, ou pelo menos próximo disso, dá para o ouvinte ter uma ideia do patamar real dos juros do Brasil, que quanto tempo a gente já fala, né, Zaidan? São os maiores do mundo e a gente não consegue sair dessa armadilha que é ficar listado entre as maiores taxas do planeta, né? Maiores, inclusive, do que outros países em condições aparentemente piores do que as nossas, né? Só é bom para quem compra título indexado à Selic, né? O que faz com que haja transferência de riqueza pública para cofres particulares, né? Pois é. Então, até por isso, muita gente gosta, ou dentro desse pequeno universo, muita gente vibra com a Selic nas alturas, que ganha muito dinheiro com isso. Mas para o país, para a população, para o emprego, para quem produz, é péssimo. Péssimo, com certeza. Todo mundo estava de olho também na reação do mercado financeiro, mas aparentemente numa normalidade. Bovespa em alta de 0,14%, caminhando para o fechamento. O dólar caindo 0,22%, vale 5,34. Zaidan, foi um prazer mais uma vez estar com você, com o Manuel e com a Clara Viterbo, e mais um Bandeirantes Acontece. Até amanhã. Até amanhã, Cristiano Pavec. Um abraço, Pavec, Clara, até amanhã. Um abraço. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h02. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. Com a sua participação, sempre muito importante, através do Fala Galera. Ponte começa o planejamento para 2026 com o pé direito, renovando com o técnico Marcelo Fernandes por mais uma temporada. Opine 97102-1493. 97102-1493. Goleiro Fernando Miguel do Ceará. Zagueiro Maurício Antônio do Paysandu. Volante William Farias do Novo Horizontino. E o atacante Guilherme Parede do Vila Nova. Os nomes ventilados até o momento no Brinco de Ouro para 2026 te agradam? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte acerta a renovação de Marcelo Fernandes até o fim de 2026. Continuidade do trabalho na próxima temporada ficou decidida depois de uma série de reuniões entre treinador e o coordenador de futebol, João Brigatti. Daqui a pouco, Marcelo Fernandes estará ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate para uma entrevista exclusiva. Fora dos planos do clube, Sérgio Rafael e Darley Santos não terão os contratos renovados para 2026. Zagueiros deixam o Majestoso sem muitas participações durante esta temporada. Diretoria deixa de pagar a primeira parcela do combinado com Maguinho na Justiça. E lateral vai voltar a cobrar 2,8 milhões de ação anterior ao acordo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. E Berlim é favorito para ser reeleito presidente no dia 30. Entenda. Pautas do Guarani. Guarani prepara primeiro pacotão de reforços para 2026. Maurício Antônio do Paysandu, Ramon Carvalho, ex-Ituano e Guilherme Parede, de saída do Vila Nova. São os nomes mais próximos do Brinco de Ouro. Primeiros anúncios devem ocorrer entre fim de novembro e o início de dezembro. Giovanni Pavani, do Remo, também entra no radar do Guarani. Meia de 28 anos, disputou 34 jogos nesta temporada, sendo 23 pela Série B, mas perdeu espaço no segundo turno. Jogador tem conversas em andamento com o Bugre. Regis não está na lista dos monitorados pelo Departamento de Futebol do Guarani. Clube entende que se trata de um jogador caro para a posição, que já tem Diego Torres.
Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria avança por Fernando Miguel, mas desfecho será em dezembro. Pautas. Notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Flamengo decidiu multar o atacante Gonzalo Plata pelo cartão vermelho recebido no empate por 2-2 com o São Paulo. Clube rubro-negro classificou a expulsão do equatoriano como, entre aspas, estúpida. Além disso, outro fator que motivou a multa para Plata é a reincidência de cartões vermelhos. O equatoriano já tinha sido expulso na partida contra o Racing pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores e contra o Estudiantes nas quartas. O entendimento é que as expulsões de Plata foram imprudentes e que expõem o Flamengo durante as partidas. Pauta 2. A FIFA anunciou nesta quinta-feira a lista de indicados ao prêmio The Best 2025 da FIFA, que premiará melhor jogador e melhor jogadora do mundo na última temporada. O atacante Rafinha do Barcelona é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio no masculino, tendo como rivais nomes como Yamal, Dembélé e Mbappé. Pauta 3. Estevão e Hendrick estão entre os 10 jovens até 20 anos mais valiosos do mundo, segundo o CIES Futebol, Observatório do Futebol. Lamine Yamal é o líder disparado, avaliado em 349,6 milhões de euros, cerca de 2,1 bilhões de reais. Estevão, avaliado em 111,1 milhões de euros, cerca de 727,2 milhões de reais. Vem logo na sequência o também ex-palmeirense Hendrick, mesmo em baixa no Real Madrid. É o 9º da lista, com o custo de 73,2 milhões de euros, cerca de 450,7 milhões de reais. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Marcelo Fernandes, técnico campeão brasileiro com a Ponte Preta. Ele vai nos conceder uma entrevista exclusiva às 5:30 da tarde. E pelo lado do Guarani, a diretoria prepara aí o primeiro pacotão de reforços, muitos jogadores chegando no Brinco de Ouro, e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais informações sobre esses atletas. Batista. 17:10 está no ar. Esporte em Debate, hoje até às 7:30 da noite. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí joinha e muito obrigado pela sua audiência.
coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas. E é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h15, já Marcelo Fernandes, de contrato renovado, vai falar aqui na Rádio Bandeirantes. Se você tem um negócio, sabe que não dá para parar. Por isso, a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas. É isso, com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantindo velocidade, estabilidade e segurança para o seu negócio seguir sempre online. A Desktop é reconhecida pela qualidade da sua rede de fibra ótica. Afinal,
já recebeu 2 vezes o prêmio de melhor internet do estado de São Paulo. É velocidade, é segurança e tem mais. Com a Desktop, sua empresa conta com um atendimento personalizado feito por quem entende a importância de estar sempre ao seu lado, em todos os momentos. Afinal, um bom suporte técnico faz a diferença no dia a dia de uma empresa, não é? A Desktop será sua parceira pronta para ver seu negócio crescer. Então, acesse desktop.com.br e saiba mais. Desktop, sempre ao seu lado. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. O tempo urge, meus amigos. Ponte começa o planejamento para o ano que vem com o pé direito, renovando com Marcelo Fernandes por mais uma temporada? Sim, é o primeiro passo e um belo passo. O Marcelo Fernandes merece continuar na Ponte. Goleiro Fernando Miguel, zagueiro Maurício Antônio, volante William Farias e o atacante Guilherme Parede, os nomes ventilados até o momento no brinco. Se eu gosto, gosto. Gosto do goleiro, gosto do zagueiro, gosto do meio-campista e gosto do atacante. Batista. 17-18, ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde. Boa tarde aos amigos da Band, aos componentes da mesa. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Meu nome é Adirson, moro no Parque Prado, sou pontepretano. Com relação à enquete aí da Ponte, eu concordo plenamente com a renovação do vínculo com o técnico. Muito bom. Agora só gostaria que houvesse mais transparência, né, na tratativa de pagamento, de como tratar os profissionais que aí estão trabalhando. Porque é uma injustiça muito grande você trabalhar e não receber. E ficar ouvindo promessas e promessas e promessas. Agora ele passou promessa para o dia 30 de novembro. É complicado, né, cara? O cara tem marido, tem mulher, tem filhos, tem uma série de compromissos e fica esperando aí. Em vez de pensar em reforma do Moisés Lucarelli, na minha opinião, acho que devia pensar em estruturar mais financeiramente o clube para poder honrar os compromissos e não ficar jogando o nome da instituição na lata do lixo como foi jogado. Os parabéns pelo programa e fica com Deus. Amém, um abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Tudo Band aí? Essa semana aí vocês entrevistaram o Rômulo, né, o presidente do Guarani. Foi cogitado aí pelo BB. A situação do estádio, né? Que o Graziano estaria interessado, né? Será um possível SAF, né? E seria utilizar o mesmo estádio do Guarani hoje, né? E não construir uma nova arena. E foi dito aí pelo presidente que não procede, né? Que ele vai construir. Mas eu tenho dúvidas pelo seguinte, né? Ele prometeu de fazer um novo estádio, mas ele não falou aonde. E pode ser aí, um brinco de ouro, fazer uma reforma muito boa aí, transformar ele numa arena, pode ser feito aí. Estádio bem planejado, um estádio moderno, numa região aí muito boa, próximo de tudo. Então eu acho que seria mais viável do que construir uma arena fora daí. Já é dele mesmo, por que ele vai gastar construir em outro local? E é promessa não, né? Ele cumpre com o contrato assinado, entregando um estádio novo para o Guarani. Um abraço ao Celso.
Abraço, Celso. Muito obrigado pela sua participação. O que ocorre é o seguinte: foi assinado um documento que, para tomar posse do estádio Brinco de Ouro, o Roberto Graziano tem que construir um estádio com capacidade para 12 mil lugares e um CT. Só a partir do momento em que ele entregar a chave do novo estádio e do CT, ele pode tomar posse do estádio Brinco de Ouro. Essa colocação que você está fazendo de que ele poderia fazer um retrofit, reformar o estádio Brinco de Ouro e entregar o estádio para o Guarani Futebol Clube. Estaria cumprindo com aquilo que ele assinou. Isso pode ser feito? Até pode, desde que haja uma autorização para isso da magistrada Ana Cláudia Torres Viana. Foi ela que conduziu o processo. Ou seja, não tem condição de sair fora daquilo que está acordado sem a participação judicial. E também tem um outro detalhe: ele fez um negócio imaginando, ele é um empresário, imaginando lucrar, construir, edificar no terreno um empreendimento que traria um lucro bastante acentuado. Se ele reformar o estádio e entregar o estádio para o Guarani, ou seja, entregando de volta o estádio, ele só tomaria prejuízo. O que ele pagou, ele não ganharia absolutamente nada. Ah, mas para ganhar alguma coisa, ele tem que fazer um investimento e construir um estádio para 12 mil lugares. Sim, isso é verdade. Para poder tomar posse do estádio Brinco de Ouro, ele, além do que ele já pagou, 105,5 milhões ao término das parcelas, porque ele pagou 60 milhões à vista. E também 45 milhões e 500 parceladamente, pagando 350 mil reais por mês para o Guarani. Vai terminar lá em março, aproximadamente, deve ser março, a última parcela. Quando terminar essa última parcela, vai totalizar 105,5 milhões. Se ele entregar o estádio para o Guarani, ele vai perder esse dinheiro. Imagina, coloca isso a juro para ver o quanto que dá, né? 10 anos pagando 350 mil por mês e mais os 60 milhões que ele pagou lá à vista. Ou seja, um péssimo negócio. Então, acho muito difícil que um empresário da capacidade do Roberto Graziano vá fazer um negócio desse jeito. Tomar um prejuízo violento da maneira que você está propondo. Acho muito difícil que aconteça isso. Ouvinte participando, a Macaca está de parabéns por ter renovado com o técnico que levou o time a ser campeão do Campeonato Brasileiro da Série C. Arthur, da Vila São Bento, em Campinas. Abraço para você, Arthur. Muito obrigado aí pela sua participação. Osvaldo, fala Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, tudo Band. Outro dia no programa da Band, ao meio-dia, apareceu uma foto de um jogador do Palmeiras e outro jogador uruguaio. Só para esclarecer, esse jogador do Palmeiras que está na foto era o Julinho. Essa foto que você está dizendo foi no Na Lata, que apareceu na tela, exatamente junto com esse jogador uruguaio. E não
estava lá na redação, no texto que foi pro ar, o nome do jogador que estava na foto, que era uma ilustração, apenas uma ilustração. E aí até na hora lá, olhando, eu falei, olha, esse aí deve ser o chinesinho que jogou com a camisa do Palmeiras. Então você conseguiu identificar Julinho Botelho. Teve uma história realmente marcante pela equipe do Palmeiras. Saiu, foi jogar fora do país, né? Jogou na Fiorentina e teve realmente uma história marcante pelo Palmeiras. Você conseguiu identificar, parabéns e muito obrigado pela sua participação. Não foi aqui no programa da rádio, e sim lá nos Donos da Bola na tela da Band. 17 horas e 27 minutos em Campinas. Já já Marcelo Fernandes vai falar conosco. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá, eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Logos Materiais Elétricos, localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até as 12 horas. Não tem tempo durante a semana? Então vá no sábado. É por isso que a Logos abriu esse horário especial aos sábados, das 8 até o meio-dia. Assim, você que não tem tempo durante a semana pode fazer as suas compras no sábado. Logos Materiais Elétricos. São 17h29, vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, nosso contato nesse momento, nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, é com o técnico Marcelo Fernandes. Ele que foi campeão brasileiro do campeonato da Série C com a Ponte Preta. Marcelo, hoje foi anunciado a renovação de contrato do Marcelo com a Macaca até o final de 2026. Marcelo, boa tarde para você, um prazer mais uma vez estar falando contigo, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. E eu já queria começar fazendo a primeira pergunta, você que chegou no decorrer desta Série C e hoje com sua renovação, qual a importância para a próxima temporada, começando um trabalho, podemos dizer, entre aspas, do zero? Você vai ter pré-temporada para trabalhar, vai poder ajudar na montagem do elenco e vai ter também 3 campeonatos, na verdade, pela frente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Batista. É um prazer estar falando com vocês. Tô muito feliz, cara. Eu tô na estrada, tô chegando em Santos agora, acabei de sair de Campinas. E muito feliz com tudo isso. Lógico, é uma oportunidade única. Conseguimos um título importante na Ponte Preta e começar o ano podendo começar um trabalho do zero realmente é muito importante. Estou muito feliz com tudo isso. Batista, Marcelo Fernandes ao vivo com a gente. Opa, grande abraço, Marcelo Fernandes, parabéns pela renovação. Eu disse lá no programa da TV, nos Donos da Bola, que a sua história com a Ponte não acabava com a conquista do título. Eu percebi no seu semblante, no sentimento, claro que
a renovação depende de uma série de fatores, passando também pela questão financeira. Mas eu senti que você tinha muito desejo em permanecer em Campinas e comandar o time da Ponte na temporada do ano que vem. Deu tudo certo e isso é muito importante, porque o trabalho que você fez credencia a fazer uma grande temporada em 2026. Parabéns, viu, Marcelo? Ô Batista, obrigado pelas suas palavras. Realmente eu estava muito ansioso que isso acontecesse logo. É uma oportunidade única na minha vida, eu queria dar continuidade. E graças a Deus tudo aconteceu por bem, acho que eu estou muito feliz. E eu concordo com você, eu quero fazer, se Deus quiser, junto com os jogadores e com todo o staff, muito mais história na Ponte Preta, se Deus quiser, com um grande Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil que vem aí, uma Série B. Mas primeiro, é um Campeonato Paulista difícil, né? Agora a montagem do grupo, a gente tem que sentar com calma, ver aquilo que é melhor. Também tem um aspecto financeiro que tem que se enquadrar. A Ponte quer estabilizar esse problema financeiro, muito legal que eu escutei hoje aí. E assim, trabalhar muito, Batista. O que a gente conquistou foi muito importante, muito bonito, mas a Ponte Preta tem que querer mais e que passou, é marcante, ficou para a história, mas a Ponte Preta tem que conquistar muito mais. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Marcelo Fernandes, agora de contrato renovado. O programa Os Donos da Bola dá muita sorte, viu, Marcelo? Você já deve saber disso. Boa tarde para você, parabéns pela renovação. Você merece continuar na Ponte e tomara que você tenha sucesso. Eu tenho 2 perguntas, mas vou fazer uma só e depois eu faço a outra, se houver tempo. Você conseguiu acertar tudo que a Ponte te devia ou você fez um acordo para continuar e acertar um novo contrato? Marcelo. Não, antes de CH, um prazer estar falando contigo. Antes de acertar qualquer negócio do contrato novo, o presidente fez questão de falar que ia quitar tudo o que devia por esses dias agora, me deixou tranquilo. Isso foi um assunto já resolvido de cara. E a gente ficou resolvendo o assunto do contrato novo, de ver questão de elenco, de estrutura. E eu fiquei muito feliz com tudo que a gente ouviu. Oi, CH, seguindo aí a sua pergunta. E a outra, desculpe pelo branco, a outra é a seguinte, você tocou no assunto que eu gostaria de abordar contigo. Desse atual elenco, quais jogadores nominalmente você gostaria de contar para o ano que vem? CH, vou ser sincero a você, não tivemos tempo ainda de sentar e conversar a respeito disso. Eu fui em Campinas e voltei, que eu estou embarcando hoje à noite com uma viagem da família, mas o meu auxiliar ficou lá. Vamos ficar via telefone com o João, com o Ricardo e com o Marcelo Copertino, que está lá. Eu estou chegando em Santos e a gente quer ficar com o maior número de atletas possíveis, né? A gente tem que estudar contratos, ver qual que termina, qual que tem renovação automática, mas é um grupo que se doou muito à Ponte Preta. E quantos puderem ficar, logicamente, a gente vai ficar de bom grado, porque são excelentes atletas. Ô Marcelo, você é campeão paulista, né, pelo Santos em 2015. Isso. Ou seja, você tem um profundo conhecimento do Campeonato Paulista, muito tempo como auxiliar no Santos, além desse título conquistado como treinador do Santos em 2015. Não tem ainda o regulamento, parece que vai ter uma diminuição de datas. Falaram em 11 datas liberadas pela CBF, a Federação Paulista está tentando ampliar para pelo menos mais uma data. Mas fala um pouco para a gente, o Campeonato Paulista, principal estadual do país, com datas reduzidas. O regulamento anterior já era um monstrengo, um negócio meio complicado. Tanto é que este ano a Ponte Preta conseguiu uma campanha extraordinária com 22 pontos e não se classificou. Aí no outro grupo, um time lá com 11 pontos conseguiu a classificação para as quartas de final. Ou seja, uma injustiça
tremenda. Como é que você vê esse estadual que vai começar mais cedo? A bola rola no dia 11 de janeiro, portanto, até um tempo menor de preparação de pré-temporada, hein, Marcelo? Batista, isso é um assunto muito sério, um assunto que já tivemos presença em vários campeonatos paulistas, né, como auxiliar e como treinador, sendo até campeão em 2015, mas é um fato novo para todo mundo, né? Até porque são 11 datas, podem ser 12, mas o regulamento em si não saiu ainda, né? E a gente está correndo muito, isso, a gente já adiantou esse processo hoje, graças a Deus deu certo. O João Brigatti, o Ricardo, o Marcelo Copertino e eu estamos agora imbuídos em formar o mais rápido possível esse grupo, né? Para a gente ter um grupo já formado para a partir de dezembro, começo de dezembro, a gente começar a nossa pré-temporada, visando um ano difícil que a Ponte Preta vai ter pela frente. E quanto a esse campeonato, a gente tem que prestar muita atenção, porque é tiro curto, não podemos, em maneira alguma, relaxar em nenhuma rodada, tem que fazer a pontuação o mais breve possível, e tomara que seja um regulamento que não premie aquele que não teve por mérito a classificação, né? Como foi nesse ano, né? A Ponte Preta, como você bem disse, fez 22 pontos e ficou de fora da fase final, mas foi o regulamento que todos assinaram e não tem muito o que fazer. Vamos ver o que eles vão fazer, mas a Ponte Preta, você pode ter certeza, a torcida também, que estão todos lá muito empenhados em fazer o melhor e o mais rápido possível deixar a Ponte Preta pronta para começar esse ano tão difícil que vai ser 2026. Pedro Piscinato, mais uma. Ô Marcelo, ainda nesse ponto, como você bem disse, o time da Ponte se reapresenta no dia 1º de dezembro e já no dia 11 de janeiro começa o Campeonato Paulista, um dos campeonatos mais difíceis do país estadual, se não for o mais difícil. E você falou que vai viajar com a família, o Copertino vai ficar mais em contato com o Brigatti e também com o Koyama, mas na semana passada o Brigatti deu entrevista aqui pra gente também e falou que já tinha alguns nomes na mesa, já estava negociando com alguns jogadores. Vocês já chegaram a citar alguns nomes, você já apresentou características, alguns perfis de jogadores que você gosta, tanto pro Brigatti quanto pro Koyama, ou vai começar, entre aspas, tudo do zero agora com o Copertino e os dois? Não, inclusive eu tô ao par de tudo que está acontecendo. O Brigatti é esperto, o Brigatti é um cara que tem um convívio, né, em vários campeonatos, é um cara que tem uma visão legal também, e a gente está em contato direto, com certeza ele está separando os nomes, a gente a partir de amanhã tá em contato, eu mesmo não estando em corpo presente, mas vou estar 24 horas ali nesse processo, com o Marcelo Copertino em loco, né? Mas a gente já adiantou muita coisa, a gente deu nomes também, agora é questão de sentar, ver perfil realmente, como você falou. Ponte Preta é um time que não é qualquer jogador que joga, tem que ser jogador que realmente saiba o tamanho que tem a Ponte Preta e também o que a torcida pede. É um time vibrante, um time que realmente põe o coração no bico da chuteira, independente de qualquer coisa, e é isso no mercado que a gente vai buscar, jogadores completamente identificados, que possam, né, cada vez mais, possam se doar o máximo possível para que a Ponte Preta alcance seus objetivos. CH, mais uma pergunta. Marcelo, eu queria falar da base com você. É um campeonato muito curto e vem aí uma Série B que é muito complicada. Você já analisou, botou para jogar, inclusive, vários jogadores da base. Você pretende utilizá-los também no Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro ou ainda é cedo para falar a respeito? Não é nem que é cedo, CH, não é nem que é cedo. Eu posso te falar que tem jogadores ali que eu gostei muito de trabalhar e com certeza irão trabalhar comigo. Só que nesse processo de você colocar menino da base, você tem que ter como é que eu posso dizer, um alicerce para esses meninos que de repente você chega até a queimá-lo, né? Acabamos de falar sobre o Campeonato Paulista, que é um campeonato difícil, um campeonato que vai ser de apenas 11 rodadas ou 12, né? E a gente tem que estar esperto e, de repente, numa pré-temporada você acha um garoto que possa se encaixar nesse começo, mas eu quero muito e vou trabalhar com os meninos da base, porque eles têm grandes jogadores ali. Mas a gente vai com calma para poder colocá-los no time, para que a gente possa não pular etapas e prejudicar algum garoto desse.
Ô Marcelo, você veio para um contrato curto. Claro, você tem a residência em Santos. Mas e agora, com um contrato longo, vai mudar para Campinas? O que você achou? Eu acredito que você já conhecia a cidade de Campinas, mas morou aqui durante esse período que você foi treinador da Ponte. O que você achou da cidade? Vai mudar com a família para Campinas ou não? Não é nem questão de mudar. Eu adorei morar em Campinas e fico aí o máximo que eu consigo, porque eu gostei muito de morar aí. Gostei muito. É uma cidade totalmente acolhedora, uma cidade que tem um nível de como é que eu posso dizer, urbano muito legal, tudo muito bem dividido. Eu me senti muito bem aí, eu adoro morar aí. Hoje já até liguei para a pessoa do meu apartamento, já confirmei com ela que eu vou continuar no apartamento. E estou muito feliz. E Campinas é uma cidade acolhedora, onde eu me sinto muito bem. Agora a família eu não posso levar porque a esposa trabalha, o filho estuda. Mas quando eles têm alguma brecha, eles também adoram ir para Campinas e estão sempre lá com a gente. Vamos lá, Pedro Piscinato, mais uma. O Marcelo, falando um pouquinho de 2026, a Ponte tem o Campeonato Paulista, né? Entra já na terceira fase da Copa do Brasil e tem a Série B, um campeonato mais longo, num formato diferente do que foi a Série C. E essa semana o Eberlin conversou aqui com a gente também e falando sobre negociações com jogadores, ele citou que acredita, na visão dele, que a Ponte não vai ter problemas para trazer novos jogadores, mesmo com esses problemas financeiros, pelo peso da camisa da Ponte Preta. Ele até citou, jogador conversa com outro jogador e sabe que se fizer uma boa campanha aqui na Ponte Preta, ele consolida a carreira dele. Você acredita também que o peso da camisa da Ponte Preta pode ajudar, não só o peso da camisa da Ponte, mas também o calendário que a Ponte tem para 2026, pode ajudar a trazer novos jogadores para a próxima temporada? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, Pedro. Porque a Ponte Preta é uma camisa muito, mas muito forte no cenário nacional. E o Campeonato Paulista é um campeonato que todo mundo quer disputar. Então a Ponte Preta, você pode ter certeza que é um clube hoje que qualquer jogador deslumbra a jogar, né? Logicamente, muitos estão interessados em vir para a Ponte Preta. E uma das armas que a gente vai usar, sim, é esse prestígio que a Ponte Preta tem no futebol, né, de ser a equipe mais antiga. E pelos campeonatos que a gente vai disputar, com certeza vai ser um chamariz para a gente trazer jogadores bons, competentes e comprometidos com a Ponte Preta. CH, mais uma. Ô Marcelo, além do acerto pessoal, enfim, do contrato projetado pela frente, o presidente da Ponte deve ter passado para você que estrutura você vai ter para trabalhar. A torcida pode esperar que tipo de time? Igual esse que disputou a Série C ou bem melhor do que esse, Marcelo? A gente sempre preza para ter o melhor, né, CH? Mas o que eu posso dizer para você é que comprometimento e time com bastante intensidade, com pressão na bola, pressão pós-perda, isso eu não abro mão. É inegociável os meus times não terem intensidade em querer jogar, em querer fazer o resultado e sem a bola correr também atrás da bola, porque a gente foi uma equipe com 11 jogos e tomamos apenas 4 gols, mas se você prestar atenção, e com certeza nós já discutimos isso e você também falou sobre isso, o nosso sistema ofensivo foi primordial para que a nossa defesa não fosse tão vazada, né? Tendo em vista a defesa muito boa que a gente tinha, né? Então eu acredito muito num time equilibrado, num time que marque desde lá da frente, que com certeza no final todos saem prevalecidos disso. Estamos conversando com Marcelo Fernandes, de contrato renovado para toda a temporada do ano que vem. Ô Marcelo, falando um pouco ainda, né, do time da Série C, nós observamos taticamente, o time evoluiu nas suas mãos, você promoveu alguns jogadores que estavam à margem do processo. O caso do Toró, que inclusive foi o artilheiro da Ponte e artilheiro também da Série C. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi a força mental do grupo. Então, quais foram os instrumentos que você se utilizou? Até se for segredo,
não tem nenhum problema você não falar, né? Mas de quais instrumentos você lançou mão para adquirir essa força mental? Em nenhum momento, desde o momento que você chegou, o time da Ponte fraquejou. Mesmo em situações difíceis dentro de uma partida, o jogo fala e às vezes o jogo estava falando negativamente, mas o time continuou firme, com um propósito muito bem definido e com essa força mental. Qual é o segredo, hein, Marcelo Fernandes? Ô, Batista, eu vou te ser sincero, não tem assim segredo. O que tem é muita honestidade, muita verdade, falar para os jogadores aquilo sim que eles têm que ouvir, não é o que eles querem ouvir, entendeu? Eu, quando cheguei, fui bem claro, a equipe não ganhava 3 jogos, jogadores com esses problemas financeiros estavam realmente um pouco dispersos e a gente chegou com o nosso modelo de trabalhar e dizendo a verdade. Porque a gente não tinha como, foi o que eu falei para eles na primeira conversa. O que a gente faz? Estamos com um problema financeiro, a gente vai para casa, vamos esperar as coisas melhorar ou nós vamos fazer o que tem que fazer? Porque quanto mais nós ganharmos e mais a gente mostrar a capacidade nossa, tanto para o acesso e depois para o título, nós vamos cada vez mais pressionar a diretoria para que nos pague. A opinião pública vai falar, a imprensa vai falar, e a gente ficar de mão atada não íamos conseguir nada. Logicamente, a gente teve que implementar algumas coisas em termos de treinamento que não fossem tão maçantes, eu já toquei nesse assunto, porque eu também fui jogador, a gente sabe que a gente cheio de problema, ainda vai pro clube, tem aqueles treinamentos que são maçantes, o jogador não gosta muito, e nós tivemos uma sensibilidade muito boa, não só eu, como toda a comissão, não só o Marcelo Copertino e o Marquinho que estavam comigo, mas todos que estavam lá, como o Léo Copertino, como todos da comissão técnica, o Norberto, o Giga, o Lauro, o treinador de goleiro. Foi muito importante essas pessoas com a nossa chegada. Todos estavam muito cabisbaixo, mas eu acho que a partir do momento que nós tivemos essa conversa e nós mostramos para eles o quanto era importante, profissionalmente falando, para a carreira de cada um, conseguir o acesso, né, que foi o primeiro papo, o acesso seria importante para qualquer um, né? O que daria para cada jogador. E não tem valor no mundo que iria pagar o que eles conquistaram, né? Lógico, primeiramente era o acesso e depois o título. Você vê a dimensão que deu tudo isso, como marcou na carreira de cada um. E o importante, além de falar, Batista, foi deixar claro o comprometimento, né, dos jogadores com a Ponte Preta. Os problemas realmente existiam muito, mas a partir do momento que a gente chegou, eu não posso falar uma vírgula de absolutamente nenhum jogador. Se eu falar para você que todos chegavam lá sorrindo todo dia, todo mundo feliz, você pode ter certeza que não. Tinha aqueles que chegavam com um problema um pouco mais irritado, mas a gente sabia levar, eles entenderam também, nós entendemos também o momento de cada um. E eu acho que foi importante tudo isso e graças a Deus tudo aquilo que a gente conversou, que podia surtir efeito lá na frente, foi o que aconteceu e esse título aí coroou a vida de cada um. Logicamente, o dinheiro é necessário, mas profissionalmente falando, todos saíram muito beneficiados com tudo isso. Você está de parabéns, né? Porque o futebol não é só a bola rolando. Muitas vezes o extracampo, aquilo que se refere à parte da conversa, o olho no olho, como você falou, né? Para colocar isso dentro da cabeça do atleta. Mas não é nem isso, né, Batista? Desculpa te cortar. Sim. Mas não tem outro jeito para mim. Você me desculpa, mas eu não consigo trabalhar de outra maneira, sabe? Então, para mim, fica até cômodo trabalhar dessa maneira. Porque não tem como você enganar jogador. Eu fui jogador. Então, se você escutar um dirigente, escutar um treinador, começa com umas conversas que não tem pé nem cabeça, o jogador se liga, sabe? Então não tem jeito. Você tem que ser direto às coisas, entendeu? Ter sua convicção, ser direto, ser muito reticente naquilo que você quer, que você almeja, para que tudo dê certo. É isso mesmo. Fazer o mínimo não te leva a lugar nenhum. O mundo tá cheio de gente que faz o básico, o mínimo, e vive frustrado. Mas é difícil colocar isso, muitas vezes, na cabeça de um jogador de futebol. Um abraço, CH, mais uma. Marcelo, eu gosto muito de entrevistá-lo, além da sua capacidade, você é um cara que não fica em cima do mundo e tem muita sinceridade naquilo que fala.
Eu vou perguntar de 4 jogadores e, por favor, diga se eles estão muito próximos de ficar ou não. O primeiro é Diogo Silva, seu goleiro. Não abro mão de jeito nenhum. Luiz Felipe. Tá louco? O Luiz Felipe entrou no time com a gente, um cara que dispensa comentários, o que, como atleta, como pessoa, o que ele fez, e pode ter certeza que tem muito clube atrás dele, mas queremos muito que ele fique, ele tem contrato e o clube vai lutar muito para que ele fique. Elvis, nosso capitão, imprescindível, conversei com ele esses dias, liguei, vontade dele é ficar também, mas existem esses acertos que tem que ser feito, mas o presidente também gosta muito dele. E com certeza ele gosta muito da Ponte também, um jogador que eu também não abro mão de jeito nenhum. e para fechar, um jogador que você não conseguiu utilizar muito, que foi o Gé. Ele continua? O Gé, vou ser sincero a você, o Gé é um cara que eu gostei muito de trabalhar com ele, uma pena que ele machucou, mas é um cara que me entregou muito, eu tive uma afinidade com ele, até pelaquela conversa que eu falei para vocês no começo de quando eu cheguei, né? Eu até brinquei que eu tinha uma bala no revólver, eu atirei nele, né? Modo de dizer, brincadeira, lógico. E eu falei na cara dele, na frente de todo mundo, que eu precisava dele, que eu não ia deixar ninguém para trás. E foi um cara que abraçou a ideia, que treinou muito, trabalhou muito. Mas o Gé é um ativo do clube, a gente sabe as dificuldades financeiras que o clube passa. É um jogador que com certeza está nos nossos planos e irá ficar. Mas caso aconteça alguma chance de ele sair em algum momento, eu acho que o jogador merece também. Eu sei muito bem o que ele passou em não ter ido para o Santos. Eu estava no Santos. E quando cheguei aqui, a gente conversou e ele falou como ele queria ter ido. Então é um jogador que entrega muito para a Ponte Preta. Quero muito que ele fique, vou lutar por isso. Mas que se aparecer alguma coisa para o bem dele, para o bem do clube, de repente pode acontecer. Pedro Piscinato, mais uma. Ô Marcelo, nessa temporada você dirigiu o Guarani, depois a Ponte, você quase que trabalhou durante toda a Série C. Então você entendeu bem o campeonato, conhece como funciona, um campeonato bem diferente. A primeira fase é pontos corridos, depois vira um quadrangular final ali de tiro curto. E quando você estava lá no Santos, o Santos disputou a Série B, então você também tem conhecimento da segunda divisão. Qual é as principais diferenças assim da Série B para a Série C? E se você acha que o nível técnico da Série B está aumentando cada vez mais? E esse ano que vem vai ser um campeonato difícil mais uma vez. Pedro, você tocou num assunto importantíssimo. Série C já foi dificílima. Eu só não participei de 3 rodadas da Série C, né? Que foram as 3 primeiras do Guarani que eu não estava. Mas eu posso te falar que a Série C, assim, tá muito, mas muito difícil. E a B, então, meu amigo, esse ano que a gente está acompanhando aí, a gente vê a situação que está aí das equipes lutando para subir, as equipes tentando escapar lá de baixo. É um campeonato que o sarrafo subiu para muito, mas muito para o alto. As equipes estão se estruturando e contratando grandes jogadores. E a Ponte Preta tem que entrar nesse ritmo também. E o mais importante disso tudo, da mesma forma que conheceu a Série C e jogou como Série C, na Série B não é diferente também. É um campeonato muito, mas muito difícil. Participamos com o Santos, foi difícil o momento que a gente teve 4 derrotas seguidas. E a equipe depois pegou, o Fábio Carilli fez todos entenderem o que era a competição, entendeu? E isso é importante, você cedo já prestar atenção naquilo que você vai disputar, os campos que você vai jogar, porque é um campeonato muito, muito difícil e aumentou muito tecnicamente falando. Ô Marcelo, você, claro, está na Ponte, contrato renovado, mas como disse o Pedro Piscinato, aqui em Campinas treinou primeiro o Guarani. Ficou alguma pendência financeira do Guarani ou recebeu tudo? Não ficou nada, Batista. Eu falo sempre o respeito que eu tenho pelo Guarani, pelo presidente Rômulo, eu faço questão de falar. Ele foi super correto com a gente, do começo ao fim, nos pagou completamente tudo que devia. O Guarani não deve absolutamente nada. Marcelo, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei feliz com a sua renovação, gostei muito de trabalhar com você nesse curto espaço de tempo. Já o conhecia, já conhecia o trabalho, né? Mas não a pessoa, e agora trabalho e pessoa, e tomara
que seja um 2026 como foi o 2025, terminando de maneira realmente espetacular, não só o acesso, mas também como o título. Hoje, quem está brilhando no interior é o Mirassol, coisa que já foi esse posto da Ponte do Guarani também, Ponte Guarani, foi de Campinas. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, o nosso futebol, o futebol aqui de Campinas, caiu de maneira acentuada. E os outros times do interior, como o Mirassol, poderia citar também o Novo Horizontino, cresceram e cresceram de maneira realmente espetacular. Então, tomara que 2026, com você, a Ponte consiga retomar o protagonismo do interior do estado de São Paulo. Obrigado, Batista. Obrigado pelo convite, Pedro, CH. Um prazer falar com vocês sempre. Eu acho que a Ponte, com esse título, mostrou que o futebol de Campinas é muito forte. Uma equipe, uma torcida que dispensa comentários. Foi um título inesquecível. E tomara que tudo continue como está indo, a maré é boa do jeito que está. Vamos trabalhar muito por essa Ponte Preta, para conquistar mais. E a gente está aí, cara, para o que der e vier. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de continuar em Campinas e na Ponte Preta. E agora arregaçar as mangas, trabalhar muito mais do que já trabalhamos, para conseguir dias melhores para a Ponte Preta, se Deus quiser, resultados importantes. Valeu, muito obrigado. Tá aí Marcelo Fernandes, de contrato renovado durante toda a temporada de 2026. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca um estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo agora, também está no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. 17h59, pintou mais algum nome aí na relação de jogadores pretendidos pela Ponte, hein, Pedrão? Batistão, ainda estamos apurando, procurando saber, todo dia eu faço contato com alguém, procurei aí, tem algum nome? Mas nome, assim, claramente a Ponte Preta ainda não divulgou, está trabalhando nos bastidores com muito sigilo e, é claro, enfrenta essa dificuldade aí da questão financeira. Inclusive, a Ponte tinha feito um acordo com o Maguinho que deixou a Ponte no começo de agosto. Ele, naquela oportunidade, ele cobrava 2,8 milhões de reais da Ponte Preta. A Ponte tinha conseguido fazer um acordo aí com o lateral, iria pagar em parcelas, porém, a primeira parcela, me fugiu a data certa quando a Ponte deveria ter pago, não pagou, e aí o Maguinho vai entrar novamente na justiça cobrando aquele valor inicial de 2,8 milhões. Vale lembrar que o Maguinho não é o primeiro jogador nessa temporada a entrar na justiça contra a Ponte Preta. O Jean Dias, assim que saiu, também entrou na justiça. Depois o Everton Brito, que acabou se lesionando lá no derby, entrou também, cobrando 1 milhão. O Johnny Lucas, que nem sequer jogou pela Ponte Preta, foi mais um atleta a mover uma ação contra a Macaca. E o último, mais recente, curiosamente, o jogador mais importante, um dos jogadores mais importantes
nessa Série C. O zagueiro Anderson foi o que cobrou menos, cobrou cerca de R$343 mil. Então a Ponte Preta aí deve encarar nos próximos dias, próximos meses, mais algumas ações de jogadores cobrando salários atrasados. Batista? São 18h01, CH, só para passar a régua. E aí, o que você achou da entrevista do Marcelo Fernandes, agora de contrato renovado? Marcelo fala fácil, né? Não deixa de responder nada, é muito claro e objetivo no que fala. Né? Além da capacidade que ele tem, não tem papa na língua, responde como tem que responder, é articulado. Eu gosto muito do trabalho dele, tenho muito respeito pela pessoa dele, e eu acho que nas perguntas que nós fizemos, deu para abordar a maioria das coisas. Evidentemente que falta uma coisa ou outra, mas eu gostei muito da entrevista, Batista. 18h02, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Santos, clássico paulista. Logo mais, 9h30 da noite no Allianz Parque. O provável Palmeiras, líder da competição: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux e Andréas Pereira, Alain e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. A equipe do Abel Ferreira. Já o Santos do argentino Juan Pablo Voivoda, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Frias e Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, Roleiser e Barreal, além de Lautaro Dias. Apita o jogo, Rafael Klaus. A bola rola hoje, 9h30 da noite no Allianz Parque. Fechando a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e Santos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 18:07, ouvinte participando, ouvinte no ar. Salve, salve, Batista. Batista, hoje vai ter Santos e Palmeiras, né? Sim. E sem dúvida, nessa bancada, você é o mais experiente. Não existe alguém que tenha no currículo tantos jogos igual você, na famosa e tradicional Canas League. Então, com a sua experiência de ex-jogador, me diz uma coisa. O Santos vai ter um desfalque hoje. Cortaram o Bilal. Você acha que é possível entrar em campo com o Bilal cortado e sair vitorioso? Abraço, muito obrigado. Olha a quinta série aí. O homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai dele. Eu não gostei do Santos ter cortado o Bilal para este jogo. Gostaria de ver esse atleta. Veio cercado de uma expectativa, mas o Bilal não joga. Então hoje um clássico, né? Jogo difícil pra caramba. Palmeiras vai com força máxima. O Bilal poderia ajudar, sim, o time do Santos. Mas, lamentavelmente, ele está cortado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Essa polêmica, né, de uma contratação milionária do Santos que não joga é um problema. Eu até me aprofundei um pouco no assunto aí, mas parece que ele não se encaixa à função tática que o Vojvoda quer que ele realize, quer que ele execute. O Vojvoda quer que o Bilal jogue enfiado. E o Bilal gosta de ficar ali flutuando, né? E aí, Bilal voador não dá, né? Então ele vai ter que se enquadrar taticamente aquilo que quer o Vojvoda. Ou joga enfiado, ou vai ser cortado. Ele é que sabe. Vamos lá. Depois de tanta bobagem, vamos ao Fala Galera de hoje. Vamos lá, na tela. Ponte começa o planejamento para 2026 com o pé direito renovando com Marcelo Fernandes por mais uma temporada? É uma pergunta. Sim, claro, claro. Primeiro grande reforço para 2026, a renovação do treinador competente, treinador campeão, treinador que levou a Ponte ao acesso. Começa assim. Ficando o comandante, alguns jogadores que estavam ali no limiar, vou embora ou fico? Aceito a proposta do outro ou acredito que aqui, daqui a pouco as coisas financeiramente se regularizam e eu estou com uma grande camisa, numa grande visibilidade, com grandes competições? Ah, não sei, estou em dúvida. Vou consultar os universitários. E aí os universitários também ficaram divididos. Aí esse grupo foi falar com o Zé Pilintra.
e o Zé Pilintra os convenceu. Olha, se o Marcelo Fernandes ficar, pode ficar. Então, começa assim com o pé direito o planejamento para 2026, a macaca. Vamos lá pro Fala Galera do Bugre. Goleiro Fernando Miguel, tá no Ceará. Zagueiro Maurício Antônio, Paysandu. Volante, William Farias, Novo Horizontino. E o atacante Guilherme Parede, do Vila Nova. Os nomes ventilados e não confirmados até o momento no Brinco de Ouro para 2026. Te agradam? A resposta é sim, agradam. Boas contratações, certamente vão qualificar o elenco, vão resolver alguns problemas crônicos, como é o caso da meta. O Guarani tentou porque tentou e se foi para lá e foi para cá e deu rabo de arraia, deu rasteira em cobra e não conseguiu fechar o ano com um goleiro que a torcida falasse: agora temos um bom goleiro. Só para citar aí, né, essa uma das posições citadas aqui. Então, vem aí o Fernando, é especulação por enquanto, não há nada de oficial, mas aqui quando a equipe da Bandeirantes levanta, quando começa a ter fumaça, é porque ela sabe que tem fogo por baixo. Então eu gosto sim dessa relação e acho que é um ótimo começo de planejamento e de formação de elenco para 2026, se essas contratações aqui, por enquanto especuladas, virarem realidade. 18h13.10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service de Campinas, com tudo que você gosta, qualidade de verdade, requintado e a maior variedade, todos os dias no almoço das 11 até às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte, às terças, quintas e sábados com buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem deliciosa feijoada. E no final de semana, aí tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com a sua galera, né? E aí é o seguinte, grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Só bater uma caixa lá com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. João Dias é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião, estacionamento em frente ao restaurante, para facilitar a sua vida. 18h15, informações do Guarani. Chegando, Breno Beretta, diz aí, bebê. Oi, Batista, boa tarde para você, um abraço, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do Guarani, o Farney Coelho, ele viajou para o sul do país.
Eu tenho falado isso há alguns dias aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também. E ele já voltou para Campinas. Para quê? Para agora concretizar os negócios do Guarani. Ele esteve no sul do país, é claro, fazendo relacionamento, networking. Por quê? Porque é bom conversar com outros clubes, abrir portas, dirigentes, jogadores de times de séries A e B que possam ser emprestados para o Guarani na próxima temporada, até porque o Guarani é vitrine, né? E o Guarani está pagando em dia. E isso ele deixa claro para os dirigentes que ele conversa. Mas é claro que o Guarani ainda não bateu o martelo quanto a contratações. Eu sei que 2 jogadores já têm pré-contrato. Não sei quais são os jogadores, mas eu sei que 2 já têm pré-contrato com o Guarani. Dos reforços ventilados nos últimos dias, quais são os próximos? O Maurício Antônio, que deixou o Paysandu, zagueiro. Quem mais que está próximo? O volante Ramon Carvalho, que deixou o Ituano, também está próximo do Guarani. Outros jogadores que estão sendo sondados: Luiz Gustavo, zagueiro, que já atuou pelo Guarani, hoje ele está no futebol da Indonésia. O lateral Mariano, que quer encerrar a carreira no Guarani, tem 39 anos, atualmente está no América Mineiro, mas é um jogador de muita experiência, rodado não só aqui no Brasil, mas também no futebol europeu. Agora, um nome que surgiu com força no Brinco de Ouro é do Pavani. Pavani, que é meia, tem 28 anos, atua também como segundo volante, e esse jogador está no Remo. Na temporada passada, eu até conversei com a imprensa lá de Belém do Pará, com o Magno Fernandes da Rádio Clube, e ele me disse o seguinte: olha, temporada passada, esse foi um dos principais jogadores da equipe do Remo. E nessa temporada, apesar dele já ter feito 34 jogos, mas não todos como titular, na Série B ele não vem sendo muito utilizado. E ele pode reforçar a equipe do Guarani. E com isso o Meia Regis ficou um pouco mais distante, né? E o Regis, curiosamente, também está no Remo. Outros jogadores que a gente vem falando: William Farias, volante do Novo Horizontino, jogador experiente, pode defender o Guarani. O Guilherme Parede, que deixou o Vila Nova, também pode defender o Guarani, assim como o Aleph Manga. Aleph Manga, que é um jogador que rescindiu o contrato com o Avaí no último mês. Ele foi afastado em setembro pelo técnico Jair Ventura, mas é um jogador interessante também, que vem conversando com a diretoria do Guarani. E quanto a goleiro? Goleiro, como eu já trouxe, o Guarani acabou conversando com o empresário do Diogo Silva. O empresário dele é o Márcio, ex-goleiro, que já passou pelo Bahia, pelo Atlético Goianiense. O Guarani fez uma consulta. E o Guarani também fez uma consulta com o Fernando Miguel. Fernando Miguel, que hoje está na reserva do Ceará. Jogador que atuou 13 vezes apenas em 2025. Ainda não está fechado com nenhum goleiro, mas o Guarani está buscando um jogador experiente. Aliás, por falar em reforços, né, o presidente do Guarani já deixou claro: de 12 a 15 contratações o Bugre deve fazer. Quanto a jogadores que atuaram no Guarani em 2025, cerca de 12 devem permanecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Alguns atletas, por exemplo, que não tem mais contrato, a diretoria está conversando, pretende renovar. Quais são eles? O volante Caio Melo, ele tem outras propostas também, mas a diretoria está conversando para tentar renovar. O meia Isaac também tem outras propostas, mas a diretoria está conversando. Então são jogadores que podem permanecer e não tem mais contrato com a equipe do Guarani. A reapresentação ou a apresentação dos novos atletas está marcada para o dia 3 de dezembro, ou seja, o Farney Coelho junto com o Elano e também o técnico Matheus Costa. E o CA do Guarani tem um mês inteiro de novembro
para tentar definir as contratações e as renovações de contrato no Guarani, sendo que mais 5 jogadores da base do Sub-20 devem subir para o elenco profissional. Amanhã é dia de inaugurações, Batista. Quais inaugurações? A academia da base e também novo alojamento da base. No estádio Brinco de Ouro, pela manhã, estarei lá. Inclusive o Mauro Silva será homenageado. Ex-jogador do Guarani, começou nas categorias de base do Guarani, campeão do mundo com a seleção brasileira em 94 e atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, também vai bater um papo com a gente. Valeu, Batista! Valeu, Breno. 18h21, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. E tem também uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente localizadas em Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. São 18h23 e a ICH Pavani, do Remo. Remo que faz uma ótima campanha, dando indicativos de que vai subir. Faltam 3 rodadas. Mas o Pavani, no segundo turno da Série B, perdeu espaço no time do Remo. E aí, é um bom nome para o Guarani, hein, CH? Eu acho. 28 anos, jogador que jogou 24 ou 25 partidas destas 35. Perdeu, é verdade, espaço no segundo turno, não é? Trocou o treinador também, tá lá o Guto Ferreira, então o time mudou a maneira de jogar, mas é bom jogador. É um jogador diferente de meio campo. Então, se for possível, evidentemente, que eu vou assinar embaixo, porque conheço o atleta e acho que ele pode acrescentar muito para o meio campo da equipe bugrina. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que dê certo, Batista, porque é bom jogador. E aí, Tigrão, a sua opinião também às 18h24. Giovanni Pavani, como disse o CH, né? 28 anos, nasceu em Catanduva. É um meia ofensivo. Ele, pela equipe do Remo, na temporada, 34 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. E aí, Tigrão? Batista, ele já estava no Remo na temporada passada, quando o Remo subiu da C para B, né? Então, na Série C, ele foi muito bem, foi titular, como acabou, inclusive, de frisar aí, confirmar o Breno. Na Série B, ele teve altos e baixos, não conseguiu jogar todos os jogos. Aí tem componentes como contusão, como também a questão de eventuais suspensões, mas na verdade é assim, parece um jogador com um perfil mais adequado para a Série C, para ter uma questão de destaque, para conseguir ser protagonista numa Série C. Na Série B, utilíssimo também ao Remo, mas não com a mesma performance. Resumindo,
Eu acho um jogador interessante, idade muito boa, maduro, mas ainda muito jovem, e que se vier, certamente vai contribuir. O Campeonato Paulista tem um nível hoje maior do que a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, esse campeonato que vai começar dia 11 de janeiro aí, o nível técnico dele é maior do que o nível técnico da Série B do Brasileiro, por questões óbvias. Como é que seria o Pavani? Vai se adaptar bem? Eu acho que tem tudo para se adaptar. Claro que vai depender também de quais os companheiros que estarão ao seu lado, obviamente desde que a sua contratação realmente seja concretizada. E depois vem para o Guarani a Série C. E na Série C esse cara já brilhou, já alcançou acesso e já conhece profundamente a competição. Então, sem dúvida nenhuma, é um atleta que, se vier, também vem bastante recomendado, e eu acho que tem tudo para receber aí uma boa aceitação, um grande apoio por parte da torcida do Guarani. 18h26 em Campinas. Esporte em debate até às 18 horas. Aliás, até às 19h30. E agora eu quero falar da Aroma das Ervas. Sabe, aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite. Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos requintados, feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h29, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas e é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, no início da 32ª rodada, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1. O Vitória derrotou o Inter por 1-0. Fora de casa, o Juventude bateu o Sport 2-0. No Clássico Carioca, o Botafogo venceu o Vasco 3-0, mesmo placar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Bahia. Fora de casa, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. São Paulo e Flamengo empataram por 2-2. Hoje o fechamento da rodada, 7h30 tem Fluminense e Mirassol, 8 da noite Ceará e Fortaleza, 9h30 Palmeiras e Santos. Mesmo sem jogar, o Palmeiras segue na liderança 65 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, que é o segundo pelo número de vitórias. O Cruzeiro encostou, tem 63. E o Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos. Na zona do rebaixamento está o Santos. Com a vitória do Vitória, o Peixe é o 17º. Juventude, Fortaleza e Sport também estão no Z4 da competição. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série B, 36ª rodada tem início amanhã, 7 da noite com Atlético e Ferroviária, 9h30 Cuiabá e Goiás. Na Série B, Coritiba, Chapecoense, Remo e Atlético Paranense estão nas 4 primeiras posições. Atlético, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu na zona do rebaixamento. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h34, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais! A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito com 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru.
tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT, do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. O seu carro fica na sombra enquanto você faz as suas compras. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, Carlos Henrique, Valdemir Gomes, Bebê, Piscinato, enfim, todos os competentes jornalistas da Bandeirante. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Sobre o tema da Ponte Preta, eu adorei a renovação do Marcelo Fernandes. Só faço um questionamento. Cadê a transparência? Com que dinheiro renovou, se o Marcelo Fernandes deu entrevista recentemente falando que tinha que acertar as pendências? E o plantel? Por que não acerta o plantel? Por que não acerta o plantel em vez de ficar falando em reforma do Majestoso? De onde está vindo esse dinheiro? Ou sejam transparentes. A torcida precisa de uma satisfação. Muito obrigado. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal da bancada. Eu acho que esse povo que fica ligando aí falando de salário aí, isso aí não tem nada a ver mais, hein? Fica falando toda hora de salário. Vou fazer a reforma no estádio, porque não tem dinheiro, porque não sei o quê. Mas tem que falar de futebol. Falar da opinião sobre o futebol. Essas outras coisas que a gente não compete para nós, torcedor, não adianta falar. Um abraço, eu Fernando Vinhedo. Valeu, Furlão, abraço, mais um. Tarde Batista, Tigrão, CH, Gleger, Bebê, Piscinato, toda a galera da Band. A torcida da Ponte tem que entender que a reforma do Majestoso não tem nada a ver com os salários de jogadores. A torcida da Ponte tem que entender que a reforma, o presidente já deu entrevista falando que a reforma do Majestoso, a modernização, vai ser custeada por uma empresa, vai ser custo zero. Isso a gente tem que entender que salário é uma coisa, salário é do clube. E a reforma vai ser de uma empresa, Tandy Negrão. Tandy Negrão, você está coberto de razão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai pensar em reforma, sendo que tem que pagar os salários e tem que montar time. A empresa Quadra ofereceu para a Ponte fazer o projeto, custear o projeto. Até então a Ponte não tem nenhum compromisso. Apresentar o projeto e ela, empresa, é que vai arrumar o recurso para construir a Arena Ponte Preta. A Ponte não colocará nenhum centavo. A Ponte entra com o estádio, lógico, evidente, né? Assim como aconteceu com o Palmeiras, com a W Torre. Palmeiras entrou com o estádio, o antigo Palestra Itália. E a W Torre construiu aquela arena fantástica, que tem uma grande arrecadação com os shows que lá acontecem, e o Palmeiras fica com 20% da arrecadação de shows e 80% com a arrecadação dos jogos de futebol. Qual é a contrapartida?
A Ponte não divulgou e a empresa também não divulgou. Mas só tem um caminho, é a exploração, comercialmente falando, do Estádio Majestoso. Então vem uma empresa, oferece um projeto. Até então não há compromisso. Aí o presidente vai falar o quê? Não, sem ter conhecimento do projeto, não faz sentido um negócio desse. Então uma coisa não compromete a outra. O dinheiro utilizado na reforma do estádio, se é que a reforma vai acontecer, não é dinheiro que será utilizado para a montagem do elenco para 2026. Então são coisas completamente diferentes e uma não tem nenhuma ligação com a outra. A única ligação que tem é que quando começar, se o projeto for aprovado, quando começar a obra, aí a Ponte terá que arrumar um lugar para jogar, porque o estádio ficará interditado aí por cerca de 2 anos. E aí não tem jeito de continuar jogando. É o que está acontecendo em Bragança Paulista. Bragantino investiu lá 20 milhões, reformou um estádio municipal. Ontem, quem assistiu o jogo, o Corinthians, jogou lá. Capacidade para 12 mil lugares, todo mundo acomodado, certinho, bonitinho, não precisou mudar de cidade. No caso da Ponte, não tem o que fazer. Se o negócio acontecer, ela terá que levar os jogos para uma cidade próxima a Campinas que tenha um estádio em condições. Porque aqui não tem um estádio municipal. Ah, manda os jogos lá no Mogiana, está interditado. Não pode realizar jogos lá. Aluga o estádio Brinco de Ouro. A torcida do Guarani não vai aceitar. Mesmo que a direção do clube queira alugar o estádio Brinco de Ouro para a Ponte. Então o caminho talvez realmente é levar para Indaiatuba, já que a Ponte emprestou o seu estádio para o Primavera, que passou por uma situação como essa, reformando o estádio Ítalo Limonge para ficar em condições de mandar jogos na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Aqui Paulo Neves da Vila Nova. Batista, eu acho que aquele ato falho do Brigatti, quando ele disse que os jogadores já haviam recebido os salários, aquilo não foi uma mentira. Eu acho que o ato falho foi ele ter que desmentir o que ele disse. Eu tenho quase que certeza que esses jogadores já receberam salários. Eu não acredito que estaria todo mundo nessa passividade, né, ganhar o título, já vamos indo para 2 semanas sem receber nada. Você sabe que tem aquela coisa da conta oficial, onde todo o dinheiro tem que entrar nela e é essa que está bloqueada. Para você justificar que pagou o jogador, esse dinheiro teria que ter vindo de alguma outra conta, o que configuraria uma conta Caixa 2. Então eu acho o seguinte, eu acho que esses jogadores já receberam salários. E depois o seguinte, o treinador reformou o contrato, renovou. Sem receber, o nego vai renovar? Com várias propostas? Ah, não. Essa história não está colando de jeito nenhum. Grande abraço a todos. Abraço, Paulo Neves. Pode até ser, né? Caixa 2 não é permitido, só lembrando, né? Mas, veja, o Anderson entrou na justiça contra a Ponte. Ainda tem contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. E lá, no processo, ele cobra 2 meses de salários atrasados. E o Anderson era titularíssimo no time da Ponte. Então, se outros jogadores estavam recebendo, vamos imaginar, tá? Dentro desse raciocínio aí do Paulo Neves, que os titulares estavam recebendo. Não é o caso do Anderson, que ele entrou na justiça e está cobrando 2 meses de salários atrasados. Não está cobrando 5. Talvez não sejam 5 meses,
mas 2 meses ele está cobrando. Então, se o Anderson, que era titularíssimo, está cobrando 2 meses, significa que os demais jogadores também estão com os salários atrasados. Ô Batista. Oi, Pedrão. Inclusive, na notícia da renovação do técnico Marcelo Fernandes no portal Carlos Batista, tem um trecho aqui da matéria que cita que o contrato foi selado assim que a diretoria pagou valores com o Marcelo que estavam pendentes. Então, realmente, tinham valores em abertos com o técnico e assim que foi acertado, foi definido e assinado o contrato de renovação com o Marcelo. 18h46, hoje esteve na tela da Band o técnico Luiz Estrada do time Sub-17 do Guarani. O Guarani está na semifinal do Campeonato Paulista Sub-17, vai pegar o Imbrachina. Primeiro jogo será em Cosmópolis. Cosmópolis que vai ser sede da Copa São Paulo, justamente esse estádio onde o Guarani vai mandar o primeiro jogo. É sábado agora, próximo sábado, 10 da manhã, jogo diante do Imbrachina. E o jogo da volta no outro sábado, às 11 horas, pega a equipe do Imbrachina lá no campo do Imbrachina, em São Paulo, campo de grama sintética. E hoje o Estrada esteve conosco, nós vamos acompanhar um trecho da entrevista. E olha, é o seguinte, já estão definidos os jogos da semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. Aqui estão os jogos. Guarani enfrenta o Imbrachina, sábado, 10 da manhã, são 2 jogos, né? Mata-mata. E o primeiro jogo é lá no estádio Telmo de Almeida, em Cosmópolis. E depois o jogo da volta. Guarani enfrenta o Imbrachina, sábado, dia 15, 11 da manhã, lá na Arena Imbrachina. É um gramado sintético. E nós estamos recebendo hoje o Luiz Estrada. Ele é técnico do Sub-17 e vai conversar conosco para falar dessa campanha extraordinária, independentemente daquilo que vai acontecer. Mas até aqui o Guarani já fez história recente no Sub-17. Ô Estrada, um abraço para você, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite de todos e para mim fico muito gratificante a participação. Você está há quanto tempo com o Sub-17 do Guarani? Eu cheguei em outubro do ano passado. Tem 1 ano aí, semana que vem completo 1 ano e 1 mês. E vem de onde? Dá uma ficha aí pra gente. Eu sou de Barueri. Barueri. E sou de Barueri. Trabalho com futebol já faz 17 anos. Já tive experiência em trabalhar com profissional em categoria de base. Trabalhei também inicialmente em 2008 no Barueri, na época que estava na Série A, Série B de Campeonato Brasileiro. E aí dei sequência na carreira, iniciei como treinador efetivo mesmo em categorias de base desde 2012 e tive passagens por auxiliar técnico profissional, trabalhei no Cascavel, trabalhei no Oeste, trabalhei no Grêmio Prudente, no SCA Brasil e depois recebi o convite para compor a categoria Sub-17. Está fazendo o curso da CBF Academy. Isso, licenciada da CBF. Vamos com perguntas para o nosso convidado especial de hoje, Luiz Estrada, técnico do Sub-17 do Guarani. Começa com você, Gleger. Bom, primeiro, parabéns, viu, Luiz? É importante demais, né? O Guarani está voltando ao cenário. Eu estava aqui me lembrando. Você sabe que teve uma final de Sub-17, eu não vou me lembrar qual ano agora, que faz muito tempo. Guarani e Ponte. A Ponte foi campeã em cima do Guarani. Eu estava no Guarani. Sub-17, as 2 equipes de Campinas. O Guarani eliminou o São Paulo na semifinal e a Ponte, eu não me lembro agora, também eliminou, acho que foi o Santos, não lembro. Então eu queria que você falasse um pouco, Luiz, da dificuldade que foi esse campeonato, porque a gente percebe, e ele estava falando aqui, que a outra semifinal não tem nenhum dos grandes de São Paulo. Então é o Guarani, né, com o Imbrachina, e o Esfera contra o Red Bull, é isso, né? A outra semifinal. Então, parabenizar você, e eu queria que você contasse um pouco, né, dessa jornada até chegar à semifinal do campeonato. Claro.
Obrigado. Eliminaram o Palmeiras, né? Sim. Agora nas quartas de final a gente eliminou o Palmeiras numa missão muito difícil, né? Que o primeiro jogo nós perdemos por 3-1, aí jogamos na Arena Barueri com a missão de fazer no mínimo 2 gols. E os gols estão aí na tela, enquanto você está falando. Isso, pra gente dar sequência, pelo menos nos pênaltis. Mas a equipe foi muito competitiva durante todo o tempo de jogo, equilíbrio emocional muito grande. A gente termina o primeiro tempo com 0-0 e no segundo tempo a gente consegue fazer os 3 gols, o terceiro gol de bola parada, uma coisa que a gente trabalha muito, né? E acabamos saindo com a classificação de lá de Barueri para a gente dar sequência aí à semifinal. Quanto ao trabalho todo, né, eu cheguei aqui em outubro do ano passado, a equipe ainda estava em processo de reestruturação, porque a gente estava transitando de um ano para o outro em relação aos atletas, então a gente tinha um grupo de 2007 e 2008, e os 2007 já estavam subindo para o sub-20, e eu tinha alguns jogadores de 2008 que eram para montar esse elenco para esse ano, né, no ano passado. E a gente disputou uma competição que nos fortaleceu muito, né? Foi uma competição lá no Desportivo Brasil em Porto Feliz, e essa competição nós acabamos sendo campeões dessa competição. Era um quadrangular onde tinha a Ponte Preta, tinha o Desportivo Brasil e o Real Soccer, que é um time de Sorocaba bem competitivo também, e ali foi onde que a gente começou a ganhar forma e entender os jogadores que a gente poderia mesmo compor o elenco e dar continuidade no processo de formação deles. Aí viramos o ano, iniciamos a Conecta Fute, que era uma outra competição também antes, preparatória para o Campeonato Paulista. Fomos campeões dessa competição também em cima do Ituano na final. E a final foi em cima do Ituano e foi um jogo também muito difícil e foi cada vez consolidando mais esse grupo. Só que quando inicia a competição, o Campeonato Paulista, até pela evidência, pelo desempenho dos jogadores, alguns jogadores são transferidos para outros clubes, né? E clubes de Série A, clubes bons também, e foi interessante para o Guarani. O Guarani conseguiu identificar a condição disso e acabou tendo que fazer essas transferências e a gente foi seguindo na competição. E isso, lógico, abala um pouco o desempenho, até porque os jogadores estão acostumados, já vêm de 2 competições com bons resultados, a gente precisava encaixar outros jogadores, a gente aproveitou o primeiro ano da categoria, que eram jogadores de 2009, jogadores mais novos, para começar a colocar para encarar essa realidade, né, de jogar na equipe principal, e acabou dando certo, e a gente nessa oscilação aí durante toda a competição, a gente conseguiu trabalhar muito a parte emocional dos jogadores, fazer com que eles competissem muito, que eles se dedicassem muito e chegar à semifinal da competição. CH, eu queria parabéns pela campanha, eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade técnica do campeonato no todo. O Gleger tocou num assunto que chama atenção, né? E isso não é demérito nenhum, mas não tem nenhum grande entre os 4. E todos nós sabemos que tem sub-17 forte no Corinthians, no São Paulo, no Santos e no Palmeiras. Realmente foi uma competição de alto nível ou você encara de outra maneira? Não, foi uma competição de altíssimo nível. Por que eu digo isso? Porque o Campeonato Paulista, ele é como se não tivesse segundo Campeonato Brasileiro. Porque as maiores equipes do estado de São Paulo disputam o Campeonato Brasileiro da categoria e essas equipes apenas, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino, que conseguiu se classificar no Campeonato Brasileiro para poder dar sequência às oitavas de final. E as outras equipes também, São Paulo, Santos e o próprio Corinthians também não classificou para a fase do mata-mata no Campeonato Brasileiro. E essas equipes todas que disputam essa competição estavam disputando o Campeonato Paulista. E nós tivemos oportunidade de enfrentá-las, né? Nós enfrentamos o São Paulo por 2 vezes e o São Paulo é uma equipe técnica muito forte. E tanto o 09 do São Paulo, que foi o primeiro jogo, nós ganhamos de 1-0 de São Paulo, empatamos lá em Cotia 2-2 o segundo jogo, e aí nós tivemos jogos contra o Red Bull, jogos duríssimos, nós perdemos 2 jogos para o Red Bull, inclusive eles estão na final, estão na semifinal agora da competição, e o Palmeiras, uma grande parte do elenco do Palmeiras são jogadores de seleção brasileira de categorias de base, tanto sub-16 quanto sub-17. Essa é a equipe que nós enfrentamos agora, a gente
tinha 5 jogadores titulares do Campeonato Brasileiro Sub-17, que disputaram o Brasileiro Sub-17 2009 e jogaram essa competição contra a gente. O Palmeiras teve uma situação no clube, onde a diretoria optou por eles terminar a competição com a equipe Sub-16, que seria os 2009, porém todos esses jogadores com passagem por seleção brasileira, jogando o Campeonato Brasileiro da categoria, jogando até mesmo o Campeonato Sub-20, alguns deles, e a gente sabia que ia ser um embate duríssimo. E a nossa equipe nesse contexto todo, a equipe do Guarani, é uma equipe que tem muita qualidade técnica, e o que eu tentei fazer com que eles entendessem até aqui, e a gente precisa disso para mais, é entender o peso da camisa do Guarani, é entender o que é o Guarani. E isso eles começaram a entender durante a competição com todas as adversidades, né? Os resultados que não foram tão positivos assim no início, e a gente foi se ajustando, foi conseguindo, e nos momentos mais decisivos da competição, a equipe suportou muito bem, entendeu muito bem, muito equilíbrio emocional, e a gente conseguiu chegar. Breno Beretta, a sua pergunta. O Luiz Estrada é o nosso convidado de hoje. Bom, primeiro é um prazer falar com o Luiz mais uma vez. Esses dias falou aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria saber de você o seguinte, Luiz. Eu sei que existem etapas, né? Etapa do jogador passar do sub-15 para o sub-16, que hoje tem, sub-17, do sub-17 passar para o sub-20. Porém, a gente sabe, né? Tem jogador tipo Lucas Albuquerque que se destacou muito, já foi embora para o Palmeiras, nem passou as outras etapas aqui no Guarani. Hoje, tem algum jogador no sub-17 pronto para pular a etapa e já ir direto para o profissional? Eu sei que não depende de você, mas você vê potencial em algum ou em alguns jogadores para já pular a etapa e já pular para o profissional no ano que vem? Hoje, eu acredito muito em terminar o processo para poder chegar no profissional. Porém, hoje nós temos um jogador que está na categoria sub-20, que é da categoria sub-17, como o Cauã Mineiro, e ele já teve algumas participações na equipe profissional. Então, ele é um dos jogadores que já teve essa experiência. Eu acredito que temos mais jogadores da categoria sub-17 podendo ter esse espaço, mas depende da continuidade do processo de formação, subir para a categoria sub-20, entender o contexto da categoria sub-20 para, a partir dali, a partir da virada do ano, para começar a ter um pouco mais de visibilidade para a equipe principal, para a equipe profissional. Valeu, Estrada, muito obrigado pela sua participação e sucesso lá. Tomara que o time do Guarani faça essa final. Posso? Eu gostaria apenas de agradecer principalmente a diretoria do clube, do Guarani, que me deu essa oportunidade, tanto o presidente Rômulo quanto a diretoria da categoria de base, o Gustavo Rosolenho, o Neto Nazário, o Dair, e principalmente a minha comissão técnica, porque nas categorias de base, quando a gente fala de comissão técnica, tem muito rotativo. Então eu tive algumas mudanças dentro das categorias, da minha categoria, e eu quero agradecer o Leandro Santos. O Leandro Santos é uma das pessoas, o goleiro do Guarani. Exato. É uma das pessoas que já estava no clube e me acolheu no clube, me mostrou que de fato era o Guarani e eu consegui agregar o trabalho e consegui ter o desempenho que a gente está tendo ali, mas por conta dele, por conta do preparador físico Gabriel Maciel, por conta do nosso analista de desempenho Matheus, o nosso auxiliar técnico que chegou há pouco tempo, David Lima, e todo o staff. Então, se não fosse com a comissão técnica, dificilmente a gente chegaria onde nós estamos hoje. Luiz Estrada esteve hoje na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso
a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 19h01, hoje até 19h30, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h05, hoje até 19h30. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Atenção, comentaristas! Tema 1. O Flamengo decidiu multar o atacante Gonzalo Plata pelo cartão vermelho e recebido no empate por 2-2 com o São Paulo. O Clube Rubro-Negro classificou a expulsão do equatoriano como, abre aspas, estúpida, fecha aspas. Além disso, outro fator que motivou a multa para Plata é a reincidência de cartões vermelhos. O equatoriano já tinha sido expulso na partida contra o Racing pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes nas quartas. O entendimento é que as expulsões de Plata foram imprudentes e que expõem o Flamengo durante as partidas. Pauta 2. A FIFA anunciou nesta quinta-feira a lista de indicados ao Prêmio The Best 2025. Prêmio que é entregue pela FIFA e vai premiar o melhor jogador e melhor jogadora do mundo na última temporada. O atacante Rafinha do Barcelona é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio no masculino e tendo como rivais nomes como Yamal, Dembélé e Mbappé. Pauta 3. Estevam e Endrick estão entre os 10 jovens até 20 anos mais valiosos do mundo. Segundo o CS Futebol, Observatório de Futebol, Lamine Yamal é o líder disparado, avaliado em 349,6 milhões de euros, cerca de 2,1 bilhões de reais. Estevão, avaliado em 118,1 milhões de euros, cerca de 727,2 milhões de reais. E ele vem logo na sequência, né? E o também ex-palmeirense Endrick, mesmo em baixa no Real Madrid, é o 9º da lista, com um custo de 73,2 milhões de euros, cerca de 450,7 milhões de reais. Começo com você, Breno Beretta. Qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu escolhi o tema em relação ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. Para mim vai ficar entre o Lamine Yamal ou o Dembélé. O Mbappé não foi o melhor dessa atual temporada. E o Rafinha está entre os principais na lista. Para mim também foi longe de ser o melhor da temporada. O Vinícius Júnior, na outra temporada, ele foi muito melhor, por exemplo. E para mim, merecidamente, foi o melhor do mundo. Agora o Rafinha está longe, né? Os brasileiros estão muito longe de Lamine Yamal e também do Dembélé. 19h10, e para você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje
para entre os três, né? Entre os 3 temas, qual que você escolheu? Ô Batista, antes de falar aqui do tema, rapidamente quero mandar um grande abraço para o Carlos Eduardo Cadu, que está nos ouvindo lá em São Paulo. Cadu, que é de uma das maiores empresas de e-commerce do país, a Madeira, com uma venda, com uma movimentação financeira, com uma participação muito grande na venda online no nosso país. Um abraço para o Cadu, que está nos ouvindo lá na capital. E eu queria falar sobre o Gonzalo Plata, né? Dessa punição, dessa multa aí que foi dada a ele pelo Flamengo, pela expulsão do jogador nessa partida contra o São Paulo, né? Ele praticamente tinha botado tudo a perder já contra o Racing lá em Avedianeda, também numa expulsão boba, inconsequente. E olha, se o Rossi, o ótimo goleiro argentino do Flamengo, não tivesse segurado tudo que pegou na partida, foi inclusive eleito pela própria Conmebol como o melhor em campo, o destaque técnico da partida, o Flamengo, por uma irresponsabilidade, uma falta de concentração desse tipo aí, poderia, sem dúvida nenhuma, ter ficado fora da final da Libertadores contra o Palmeiras. Foi um perereco para segurar o resultado lá de empate em 0-0. Então, esse tipo de punição muita gente não entende, mas ela tem que ser exemplar. O jogador tem que ser profissional, tem que saber das consequências. E a expulsão do Gonzalo Plata ontem pode ter custado o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, porque o Flamengo acabou apenas empatando com o São Paulo, poderia inclusive ter perdido de virada, né? E aí acaba, mesmo se o Palmeiras jogar daqui a pouco contra o Santos, o Palmeiras continuou líder em função do apenas empate do São Paulo, do Flamengo, melhor dizendo, contra o São Paulo, e muito em função de ter jogado o momento importante da partida no segundo tempo com um jogador a menos. Então, para mim, plausível e absolutamente justificável a punição imposta pelo Mengão, a multa pecuniária ao seu meia equatoriano Gonzalo Plata. Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Batista, eu quero falar dessa multa aí que o Flamengo está aplicando para cima do Plata, que foi expulso de uma maneira absolutamente contra o São Paulo ontem, infantil. Aliás, de novo infantil, né? Porque na Libertadores contra o Racing ele fez outra presepada. O jogador tem que se acalmar, não é? Tem que baixar a bola. Não pode confundir intensidade, vontade com violência e uma situação infantil até, para não usar outro adjetivo. Portanto, para mim o Flamengo está correto. 19h13. Informação no ar, Pedro Piscinato. Batistão, hoje pela manhã, dentro do nossa área, eu trouxe a informação aqui que o Sérgio Rafael e também o Derlei Santos não renovariam com a Ponte Preta para 2026. Os contratos dos dois zagueiros se encerrou no último dia 31 de outubro. O Sérgio Rafael chegou para a Série B do ano passado. Nesta temporada fez 8 jogos na Série C. E o Derlei Santos, que chegou só para disputar a Série C, fez apenas 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Teve muitas lesões, muitos problemas físicos. E esses dois jogadores não ficam na Ponte Preta para 2026. Além dos dois zagueiros, o Lucas Cândido é mais um jogador que também não permanece na Ponte Preta para a próxima temporada. O Lucas Cândido, essa foi a segunda passagem dele com a camisa da Macaca. Ele já tinha jogado em 2021. Nessa temporada ele chegou no início do ano, fez 27 partidas com a camisa da Macaca e marcou 1 gol, Batista. O contrato dele venceu quando? Dia 31 de outubro também. Portanto, é iniciativa da Ponte e não renovar, né? Isso, a Ponte... Ou iniciativa do jogador? A Ponte preferiu não renovar com o jogador. Perguntar para o Tigrão, né, sobre Lucas Cândido, decisão da Ponte em não permanecer com o jogador. E aí, Tigrão?
Bom, ontem, o Batista, eu já tinha falado ontem, ou acho que na terça-feira, sobre o tema. Com o Lucas Cândido eu renovaria. Eu acho até que ele terminou em baixa porque cresceu muito o Léo Santos, né? O Rodrigo Souza, uma coisa impressionante, jogadores que executam funções parecidas, apesar de estilos diferentes. Mas eu acho um jogador clássico, sempre com algum probleminha de intensidade baixa, às vezes um problema físico aqui, outro ali, mas é um jogador de muita qualidade. Estou falando do Lucas Cândido. Falei aqui de 2 volantes que assumiram o protagonismo quando ele, Lucas Cândido, perdeu um pouquinho os holofotes, e não posso deixar de falar também do Luiz Felipe, que terminou muito, mas muito em alta, também jogador de pegada do meio-campo da Ponte. Ainda assim, pela dificuldade das competições que a Ponte vai disputar, com relação ao Lucas Cândido, eu pensaria um pouquinho melhor e envidaria mais alguns esforços no sentido de manter o jogador para 2026. E hoje é aniversário do Marco Antônio Eberlin. Presidente da Ponte está completando o aniversário. Eberlin, parabéns para você. Desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E detalhe, né? O cara esconde idade, né, Batista? Sim. Não parece, cara. Tá muito conservado. Pra quem tá fazendo 78 é igual anos. Glória Maria. Glória Maria. Ninguém sabia a idade da Glória Maria. Não, mas não é esconde, porque ele esconde. A gente sabe a idade dele. Tô dizendo que ele esconde na parte física, nem aparenta ter os 78 anos que ele tá completando hoje. Parabéns aí ao Bin Laden. Ninguém sabe a idade do Marco Antônio Eberlin, porque ele não revela nem sob tortura. 19, 17, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrante da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Batista, eu gostaria de ver essa zaga da Ponte que terminou o campeonato aí na Série B. Terminou muito bem o campeonato, né? Do zagueiro até... O lateral já foi embora, né? Mas o restante poderia ficar. O que você acha? Um abraço. Abraço, concordo. Foi realmente na Série C, foi o ponto alto do time da Macaca. 2 pontos foram importantes, né? A defesa, inclui-se o goleiro, e o Toró, que disparou a marcar gols e foi realmente o grande diferencial. Concordo com você. Mais um. Batista, boa noite. Quem fala aqui é José Bugrino. Ô Batista, todo ano é essa conversinha que a Ponte vem. O Guarani não pode cogitar negócio de arena, de ser SAF, que a Ponte já vem com uma conversa que vai fazer arena, que vai reformar estádio, e não acontece nada. Aí o Guarani para de falar, eles também param. Todo ano essa conversa aí. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista, boa noite, Batista. É de Valmir Batista. A respeito desse questionamento aí que o torcedor da Ponte Preta falou de pagamento de salário, eu até mandei já um material, uma resposta para você sobre uma empresa não pode pagar, ou uma pessoa física não pode pagar as despesas de uma empresa ou de uma associação. É salutar que primeiro você tem que entender que depende como é feito, porque se é feito corretamente, pode sim, meu caro. Já falei umas 2, 3 vezes. Acontece que ninguém faz corretamente, porque o correto é o quê? Valmir tem R$10 e vai pagar uma conta da empresa Cacos e Trecos Limitada. Pode. Como? Valmir paga a conta, faz um contrato de mútuo de Valmir com a empresa Cacos e Trecos Limitada. A empresa Cacos e Trecos Limitada calcula IOF, tudo, projeto, faz todo o cálculo direitinho, contratinho registrado, principalmente no cartório. Acabou.
operação legal. Agora, de onde veio esse recurso? Ah, não, porque o Edvalmir não tem como declarar. Pô, então esquece. Aí não pode. Toda operação financeira pode ser feita, sim. Você tem que provar a origem, Edvalmir tem que ter a origem desse dinheiro, tá? E tem que ter o processo legal, que é o quê? É um mútuo. Eu estou emprestando dinheiro para a empresa Cacos e Trecos. Por quê? Eu paguei uma conta dela, que ela não tinha recurso. Ah, o IOF, vai pagar o IOF? Sim, tem que pagar. Ah, mas não tem dinheiro agora. Tudo bem, deixa lá, calcula, contabiliza e fica a pagar, para depois pagar para a Receita. Acontece que não é feito assim, né? Tá entendendo? Valeu, Edvalmir Massa. Olha, tem uma galera muito legal visitando o Complexo de Comunicação João Jorge Saad e neste momento estão chegando aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Tá aqui a Gabi que vai conversar com a gente. E aí, Gabi, vocês são de onde? Oi, eu sou a Letícia Gabriela. Ah, Letícia Gabriela. E você gosta de ser chamada de Letícia ou de Gabriela? Eu gosto muito de Letícia. Letícia. Gosto muito de Então, Letícia. atenção, vou começar de novo. Estamos recebendo uma galera muito legal e aqui com a gente a Letícia, que vai falar. E aí, Letícia, vocês são de onde? Nós somos alunos da UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, de Hortolândia, Campus Hortolândia. Hortolândia. Isso. Quantas pessoas estão aqui com a gente hoje? Estamos em 17 pessoas, 15, 17 pessoas. Nós somos alunos de Publicidade e Propaganda. É mesmo? Isso. Então, vocês futuramente estarão nas agências de propaganda que anunciam aqui conosco, não é isso? Já estamos. Já estamos no mercado, é isso aí. Então, esse é o pessoal que a gente tem que tratar bem, né? Porque quando chegar as propostas lá no departamento comercial, vocês vão lembrar. Com certeza. Tá, Bandeirantes. Aproveitar que a Letícia já está na agência, já manda algum para nós, né, Batista? Letícia, muito obrigado. Estamos encerrando praticamente o programa, né? Se tivesse chegado um pouquinho mais cedo, a gente teria mais tempo para bater um papo. E muito obrigado aqui pela visita, viu? A gente que agradece a oportunidade. São 19h22 e agora na lata. Responde na lata. Na sua visão, quem perdeu mais pontos bestas no Brasileirão 2025? Flamengo ou Palmeiras? Começo com você, Breno Beretta. Para mim, quem perdeu mais pontos bestas foi o Flamengo até agora. E para você, Tigrão, quem é que perdeu aí os chamados pontos bestas? Indiscutivelmente o Flamengo. E para você, CH, quem perdeu pontos bestas no campeonato até aqui? Ah, entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo, com toda certeza, Batista. Com toda certeza, foi até agora dos dois times aí o que mais pisou na bola e perdeu pontos absolutamente bobos, Batista. Vamos lá, Tigrão. Neymar vai desfalcar o Santos no clássico de daqui a pouco contra o Palmeiras. O jogador treinou ontem normalmente, mas preocupação com o gramado sintético do Allianz Parque vai tirar o camisa 10 do clássico. Até o Neymar, né, teve a oportunidade de se pronunciar e ele, numa situação anterior, criticou terrivelmente o gramado sintético. Você acha que o Neymar erra ao decidir não jogar no gramado sintético do Allianz, mesmo estando recuperado e sabendo no momento crítico do time do Santos na competição? Sabe o que acontece, Batista? O passarinho não come pedregulho, porque ele sabe depois o sacrifício que vai ser. O Neymar conhece... Pra sair, né? Oi? Pra sair depois, né? Não, vou falar pra você, estufa até a veia do pescoço, né? Então,
o passarinho não come pedregulho, ele sabe. Então o Neymar conhece as suas limitações, né? E o que me deixa intrigado, eu prefiro a sinceridade dele, não aguenta mais jogar. Mas o que me deixa chateado, porque a gente quer ver o Neymar bem, é que quando a grama é natural, ele tá machucado. Aí quando ele sara para um jogo, a grama é sintética, ele não vai também. E com essas e outras, o Santos vai se afundando em dívidas cada vez mais e falando em renovar o contrato com o Neymar. Tem coisa que eu vou dormir pensando, acordo pensando e não consigo entender. Breno Beretta, a sua reflexão, diz aí, bebê. Neymar tá errado, ele tá pensando só nele, não tá pensando no Santos. E você, CH, qual é a sua reflexão? Com certeza inteiro o Neymar faz diferença. Só que na partida que ele atuou em gramado sintético contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, ele no primeiro lance quase torceu o tornozelo, ele não gosta de jogar. E eu não sei qual é o estado físico atual e real do jogador. Então, se ele está se recusando e o Santos na zona do rebaixamento, eles devem ter entrado ali num consenso. Portanto, não dá para dizer que ele está errado. Agora, ele em campo seria muito diferente para o Santos. Vamos lá, Tigrão, qual será o resultado do clássico de daqui a pouco? Eu vou pegar os palpites e depois eu vou voltar com você, que eu quero uma opinião, uma análise sobre o jogo que terá a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Agora o palpite, Palmeiras, Santos ou empate? Esse jogo é no Allianz, né, Batista? Isso. Facílima essa daí, hein? Claro que o futebol tem as suas pegadinhas, mas eu acho que ganha o Palmeiras. E você, Breno Beretta, palpite? Acho que vai dar Palmeiras, 2-0 no Allianz Parque. E você, CH, qual é o seu palpite para hoje? Ah, Batista, pode até acontecer o contrário do que eu vou falar, mas o Palmeiras é favorito. E para ganhar com folga, hein? Com folga do Santos, mas o jogo é jogado e o lambari é pescado, mas vai dar Palmeiras. Vamos lá, Tigrão, agora a sua análise. O Palmeiras tem 65, o Flamengo também tem 65 pontos. Mas acontece que o Flamengo já jogou. Então, se o Palmeiras, que é o líder pelos critérios de desempate, ganhar o jogo, ele fica líder isolado e abre 2 pontos. Aliás, 3 pontos, né? Os dois estão com 65. E o Palmeiras vai a 68. O que você acha? Como é que vai acontecer o comportamento do time do Palmeiras, que vai completo para esse jogo? Ah, Batista, minha opinião sobre o jogo é que o Palmeiras vai com tudo para cima do Santos, sabe que é um jogo que praticamente define o campeonato, será muito difícil pela regularidade e pela qualidade do Palmeiras o Flamengo tirar esses 3 pontos, até porque não tem mais o confronto direto, são jogos muito parecidos, os adversários são quase os mesmos, e aí eu acho que o Palmeiras tem consciência que depois da derrapada do Flamengo ontem, também por conta de ter jogado, como nós já falamos aqui, boa parte do jogo com um jogador a menos, o Palmeiras tem consciência que ganhando o jogo está com 1,5 mão na taça. Então, eu acredito num Santos assustado. Tem uma componente nova aí, que é o fato do Santos ontem com a vitória da equipe do Vitória da Bahia para cima do Internacional. O Vitória empurrou o Santos para a zona de rebaixamento. Então o Santos também sabe que está ali querendo ser bi-rebaixado. Ele que foi rebaixado em 23, subiu em 24, nunca tinha sido rebaixado e pode ser bi agora. Então o Santos também sabe que é um jogo extremamente importante que ele some nessa partida e ele tem essa consciência, pelo menos um ponto para sair da zona de rebaixamento. Então, vejam, jogo muito a favor do Palmeiras, vale quase que um título para o Palmeiras e vale aí um respiro para o Santos sair da zona de rebaixamento, mas não tem equilíbrio não. Tem equilíbrio na importância para os dois, mas na bola
dando um mínimo princípio de lógica, que às vezes norteia as coisas do futebol, o Palmeiras deve vencer naturalmente. Abraço, Tigrão, até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Mas eu agradeço de coração todos os que mandaram para cá mensagens. E amanhã, a partir das 5 da tarde, tem mais aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavar.